pessoinhas de mentes exatas, qual é o plano? O plano é o seguinte: eu vou passar um cálculo. Esse daqui eu nunca vi, eu tentei até baixar no computador, mas não consegui. Não achei os que eu tinha usado no semestre passado. Eu acho que a gente até fez alguma coisa parecida, né, no semestre passado, né? Então ótimo, então a gente vai seguir nesta linha. E o que nós vamos fazer hoje? Vocês vão escrever, tá bom? Lembra lá das fases da saia? Todo mundo lembra? Saia, mais ou menos. Saia é o nome dado pelos tiozão, né? Porque o nome mesmo, como é que é o que a lei diz? Que é o... Não. Não. Como é que a regulação, não. A resolução. Qual é o número mesmo? 73624. Isso, é 36 de 2024. Tá? Cuidado com a 358. Não existe mais. O que diz? A 736 de 2024 diz: esta resolução regulamenta o quê? Não. Oi? Isso, processo de enfermagem. Tá? Na prática a gente vai chamar de SAI. Por quê? Porque é o livro. Lá, o próprio livro da Wanda já falava processo de enfermagem. Mas a primeira resolução falava SAI, sistematização. E aí acabou pegando o nome e aí não desgrudou. Mas o nome é um processo. Quais são as fases mesmo do processo? Avaliação. Isso. É o avaliação. Ok? Que na prática todo mundo vai chamar de histórico. Aí depois vem 2. É o diagnóstico. Depois vem o 3. Planejamento. Depois vem 4, que é a prescrição, e 5, evolução. Perfeito. Tá? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer esta. E o que vocês vão fazer? Vocês vão começar a escrever. Ai, professor, eu não gosto de escrever. Ok, muda de profissão. Se um advogado lê muito, o profissional de saúde escreve muito. A gente escreve muito. Por quê? Porque todo procedimento que eu faço, eu preciso o quê? Documentar. Preciso registrar, precisa virar um documento. Professor, existe regra para SAI? Existe existe um histórico correto e um histórico errado? Não. Não existe. Tá? Não existe. Ok? Eu gosto muito, eu acho que eu até mostrei isso também no semestre passado para vocês. Vou pegar um exemplo de um histórico que ele tem deficiências, hein? Olha lá. Todo mundo consegue ler? Ali? Todo mundo consegue ler? Sim? Então, ótimo. Eu só vou mostrar isso para servir de exemplo. Exemplo. Quando a gente escreve um relatório, e aqui nós estamos escrevendo um relatório da avaliação do histórico, quem lê tem que conseguir ver o que você viu. Esse seria o melhor dos mundos.
Mas nem todo mundo consegue se expressar bem falando, e raras são as pessoas que conseguem se expressar bem escrevendo. Escrever é muito mais difícil. Aqui, nós temos que ver a pessoa. Quem é essa pessoa? E foi exatamente. Então nós temos aqui, ó, paciente PM, 50 anos, deu entrada no pronto-socorro. Então já sei qual foi o setor que essa pessoa chegou no hospital. Beleza? Familiares referiram que a mesma. Então logo, PM é homem ou mulher? Então uma mulher de 50 anos, ok? Começou a apresentar cefaleia intensa, náuseas, vômitos, formigamento do lado direito, que é hemiplegia, e dificuldade de fala. Percebe? Se familiares referiram, é a aula do semestre passado, que parte que a gente conseguiu levantar essas informações? Através da entrevista. Porque eu não entrevisto só o paciente. Se o paciente chegar inconsciente com o acompanhante, eu vou entrevistar o acompanhante. Se é uma criança, eu entrevisto os pais. Ok? E se eu acho que o paciente está mentindo ou omitindo informações, eu faço um interrogatório cruzado, entrevistando o acompanhante, tudo bem? Por isso que eu citei para vocês o seriado, lá o Dr. House. Ele faz muita entrevista com acompanhantes. Encaminharam, não? Então você pega, aqui eu já pego, sinais e sintomas. Qual que é a diferença de sinais para sintomas? Sinais é o Sinal é o objetivo perfeito, eu consigo ver e mensurar. Sintoma é que o paciente diz que sente. Sintoma é o que ele diz que sente. Eu não consigo, não é o objetivo, é subjetivo. Dor de cabeça, você fala intensa. Sinal ou sintoma? Sintoma. Náusea? Sintoma. Vômito? Sinal. Eu vejo o vômito. Formigamento do lado direito do corpo. Sintoma. Dificuldade de fala. Sinal. Tudo bem? Beleza? Então aqui é o início do histórico. Ele está trazendo quem é a pessoa, como ela veio e como ela chegou. Lembra lá que a gente falou assim? Quem é você e o que você tem? Quem é você e o que você tem? Certo? Encaminharam-na para o hospital porque o mal-estar permanecia e se agravava. Percebe? Isso aqui é do livro, não é o do nosso. Isso daqui é do livro de saúde do adulto. Percebe que o início do livro ele é bacana? Ele vai te jogar o problema no colo, filho. Resolve aí. A admissão do paciente foi feita pelo enfermeiro Antônio, que constatou antecedentes, lembra? Que você tem hipertensão arterial não tratada, tabagismo, dislipidemia e obesidade e sedentarismo. Hipertensão arterial não tratada, super comum. Vocês trabalharem em unidade básica de saúde, vocês vão ver que é difícil o paciente aderir ao tratamento. Tabagismo é o quê? Fuma. Dislipidemia é o quê? Emia é o quê? Apenas a palavra emia. Isso a gente já falou mais de uma vez. Isso, alguém falou. É o quê? Mais alto. Sangue. Emia vem de hemácia. Tudo bem? Então, toda vez que eu vir no final a palavra emia,
Significa que alguma coisa vai voar de novo. Né? O pivô. É alguma coisa relacionada ao sangue. Lípide é o quê? Isso, lipídio. Lipídio é o quê? Aula sexta. É a quebra da gordura, me dá lipídios, ácidos graxos e glicerol. Indício é o quê? Ausência A. Alteração. Distúrbio. Então é um distúrbio dos lipídios no sangue. Ok? Dislipidemia. Aí, ó, aqui o distúrbio. Você pega, uma senhora, ela é obesa. O que é obeso mesmo? Como é que eu chego na definição de obesidade? Lembra lá? É um exame físico. Olha aqui, eu odeio essa palavra, que é aquele exame físico ali, ó. Não é o IMC? Uma pessoa obesa, sedentária. Então é uma pessoa que fuma, come mal, está obesa, é sedentária e não faz tratamento para pressão arterial. Logo, o que ela teve? Hemiplegia à direita é um sinal clássico de qual doença? AVC. Tá? Ela teve uma AVC. Bem, todas as pessoas que são assim vão ter o AVC? Não, mas as pessoas que são assim têm uma maior propensão a ter. Professor, atleta pode ter AVC? Claro que sim. Vegano pode ter AVC? Claro que sim. O cara é vegano e é atleta. Pode ter AVC? Claro que sim. Criança pode ter AVC? Claro que sim. Vocês que são jovens de 20 e poucos anos podem ter AVC? Claro que sim. Qualquer um pode ter AVC a qualquer momento. Tá bom? Então aqui ele já está descrevendo o quê? Por que o enfermeiro não colocou o AVC? Porque AVC é um diagnóstico médico. Bom? Ótimo. O exame físico. Vocês ainda não aprenderam? Glasgow. Anis e Coreça também ainda não. Isso aqui nós aprendemos no exame clínico. Né? Claro, à vontade. A anisocoria está relacionado à coloração do olho. Tudo bem? Quando você fala ani, está alterado a coloração. Pupilas fotorreagentes, lembra lá da lanterninha? A gente falou do celular. Hemiplegia direita, dislalia e disfagia. Um é para engolir, o outro é para falar. É sempre você pensa, para cantar você canta lá, lá, lá. Então é dislalá, é para falar. E o disfagia é para engolir. Aí vocês não esquecem nunca mais. A avaliação pulmonar, percebe que aqui, ó, ele foi separando por sistemas? É o jeito que eu escrevo. Eu gosto de escrever assim. Professor, então tem que escrever assim? Não. Eu já vi um monte de gente que não escreve assim. Eu gosto de escrever assim, porque para mim fica mais lógico, para eu pensar no tratamento, ok? Eu não escrevo pensando no meu colega, que vai ler o que eu estou escrevendo. Eu escrevo pensando em mim. Quem é a pessoa que eu vou tratar? E eu escrevo pensando em um processo. Escrevo pensando num juiz. Isso a gente aprendeu no primeiro semestre. São essas as duas pessoas que eu escrevo. Para mim e para um juiz. Por quê? Porque se der algum problema nesse paciente, eu deixei tudo remontado. O meu trabalho está bem documentado. Avaliação pulmonar. Aqui ele mostra diversos problemas neurológicos, sem trauma, tá? Avaliação pulmonar, taquipneia. TAC é o que mesmo? Isso, rápido, acelerado.
E pneu é o quê? Pneu é ar. Pneu é ar. Palavra grega que está relacionada ao ar. Por isso que no carro eu encho o pneu com ar. Ok? E quando eu penso em taquipneia, é uma respiração acelerada. Né? Mais para baixo a gente já vai ver diferente. Aqui eu já não coloco isso. Por quê? O acelerado é acima de quanto mesmo? Vimos no semestre passado? Respiração. 22 ou 24, né? A literatura diz 22, a prática diz 24. Aqui ele não me deu um número. Lá embaixo ele vai dar. Eu já ponho um número aqui. Ou eu ponho até antes, SSDV. Tudo bem? Mas não tem problema colocar lá embaixo. O que interessa é você pôr o número. Sempre coloca o número. Ok, taquipneia. Aqui, ó. Frequência respiratória, 30 respirações por minuto. Se eu coloco isso, eu já não preciso escrever isso. TAC, acelerado, BRAD, isso, BRAD lento, TAC rápido. E, dentro da normalidade, normo. Eu não uso nenhum desses termos. Por quê? Porque para mim eles são inúteis. Por quê? Porque para mim o que me interessa é o número. É isso que me interessa. Qual é a frequência? O paciente está com taquipneia. Ok. Quanto? Não, ele está com taquipneia. Ok. Quanto? Por quê? Porque 25 já é taquipneia. 30 é taquipneia. 35 é taquipneia. 40 é taquipneia. E uma é mais grave do que a outra. Me dê um número. Deixa que eu faço a avaliação. Boa noite. Ok? Sempre forneçam números. E quando estiver conversando com profissionais, solicitem números. Tudo bem? Para que vocês vejam a mesma coisa. Então isso aqui já nem precisaria estar. Percebe que é redundante? Taquipneia de 30? Não, se já tem 30, está taquipneia. Expansibilidade preservada, murmúrio vesicular. Lembra lá do semestre passado? Eu falei para vocês, eu não vou ensinar os nomes das alterações. Se está normal é? Se está normal é? Som pulmonar normal é? Porque eu tenho que saber. Se eu escrevo murmúrio vesicular, ele já está dizendo. Ela tem alguma alteração pulmonar? Sim ou não? Ela tem alguma alteração pulmonar? Sim ou não? 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 Carolina? Não. 30 é normal? Não. Ela pode não ter uma alteração no som. Significa, não tem catarro lá dentro. O brônquio está limpo. Foi por isso que nós aprendemos. A gente vai aprendendo por etapas. Primeiro a gente aprendeu a avaliar. A gente aqui está continuando aprendendo a somente avaliar. A partir, depois de terminar o diagnóstico, a gente vai começar a entender prescrição. Neste semestre, eu vou só explicar o que é prescrição. Porque aí falta conhecimento para vocês conseguirem prescrever. Vocês só vão entender o que é prescrição. Percebe que aqui está esquisito, ó? Murmúrio vesicular sem ruído adventício. Que eu falei para vocês, qualquer som que não seja um murmúrio é um ruído. Ó, você tem um, só que eu também não preciso escrever. Saturação em ar
Está normal ou não? Qual que é o mínimo? 95. Esses números têm que estar na mente de vocês. Esses números eu não posso ter dúvidas. Porque ele não vai dizer para você, ó, aí eu já bato o olho e falo assim, caramba, a pessoa está com a respiração acelerada e a respiração dela é ineficiente. Lembra do exercício que nós fizemos? Que foi horrível por 1 minuto? É como essa pessoa está respirando. Tudo bem? Ótimo, continuemos. Avaliação cardíaca. Percebe que eu começo a ver a pessoa sem ver a pessoa? Eu vejo uma pessoa de meia idade, obesa, com a respiração acelerada, é difícil. Bulhas rítmicas, hiperfonéticas, sem sopro, perfusão periférica diminuída, enchimento capilar 4 segundos, está normal ou não? Sim ou não? Quantos segundos era mesmo? 2. Pulsos cheios e presentes. Aqui só está, o coração está batendo muito forte. Né? Faltou o que aqui? A pressão e frequência. Eu não sei. Lá embaixo acho que vai estar. Avaliação gastrointestinal, abdômen globoso, flácido, indolor da palpação, sem vísceromegalia, percussão timpânica, joelhos hidroaéreos presentes e diminuídos. O problema dela é neurológico. Não é gastro. Gênito urinário, diurese, pelo amor de Deus, não escrevam isso. O que é diurese mesmo? Não. Xixi. Urina é que é xixi. Ok? O que é diurese? Juliana? Não. Juliana? Eu não. Tá, mas o que é diurese? Nós aprendemos isso no semestre passado. O que é diurese? Seus cáspitas. Diurese é igual volume. Volume de quê? Volume de quê? Volume do quê? De urina em um determinado tempo. Em um determinado tempo. Você até pode falar diurese presente no meu plantão, porque você está considerando o volume da urina no seu plantão. Normalmente, o ideal seria usar um período de 24 horas. Tá? Se o paciente urinou lá no banheiro, você usa o vaso sanitário ou qual é a outra opção para você urinar? Sim, aqui? Não, aqui tem outra opção. Estou falando no banheiro masculino da faculdade ou do shopping. O mictório. Por que é o mictório? Que no mictório o que você faz? Mictora. Ou micciona. É isso, você urina. É onde você elimina a sua urina. Ah, então, se eu for falar que o paciente urinou, eu falo ou eliminação vesical presente ou micção presente. Tudo bem? Diurese é um volume, tá? Mas percebe que aqui eu já consigo ver a pessoa, ela não tem nenhum problema gástrico nem urinário. Ok? Aí veio aqui, ó, sinais vitais. 220 por 140, tá normal? Não, tá já no quadro de hipertensão nível 3, emergência hipertensiva. Frequência cardíaca. Tá normal? Sim ou não? Qual é o máximo? 100. Frequência respiratória. Qual é o máximo? 24.
Percebe que aquele nem colocou a saturação? Saturação deveria, mas tudo bem, se ele separou os sinais vitais, saturação é um sinal vital. E temperatura? Está normal? Sim ou não? Sim, está normal. Percebe que eu já consigo ver? Ótimo. Então o que nós vamos fazer agora? Eu vou passar o filme para vocês. Jesus, não, é o filme do PS. O filme de Jesus é o Chosen. Recomendo, bem bacaninha, né? Podem assistir todas as temporadas, bem bacaninha. E aí nós vamos ver 2 vezes, tudo bem? Não, nós vamos ver o filme do PS, nós não vamos ver Jesus agora, tá? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso. As próximas 3 aulas é exatamente o que nós vamos fazer. Se na próxima aula eu perceber que vocês estão fera, aí a gente reduz para 2. Porque eu preciso de muitas aulas pro diagnóstico e não para a mutação, não para a evolução. Quer dizer, aqui seria uma história, né? Tudo bem? Professor, eu posso escrever de outro jeito? Claro que sim. Existe uma regra? Não. Vamos lá? Vamos começar? Aí eu mando no grupo o link, tá bom? Para vocês, quem tiver interesse, assistir num outro momento, tá? Então aí quem está relatando, professor, todas essas histórias são reais? Não, nem todas são. Aí, ele está filmando um PS de verdade? Não, aí são todos atores, tudo bem? Então é óbvio. São encenações feitas por pessoas que não são profissionais de saúde. Então vão ter algumas falhas, normal. Saladas, estamos descansados. Pessoal, vamos para trás, já te encontro. Quando tudo começa na emergência, é para lá que vão os pacientes mais graves. O plantão começa lá porque estamos descansados. E conseguimos dar mais atenção aos pacientes mais necessitados. Parada cardíaca chegando. Já estão fazendo massagem no carro. Manda para o box 2. Na emergência, a maioria dos pacientes chega em estado gravíssimo. Pra cá. Naquele caso, ele só estava deitado na maca com os olhos fechados. O que está acontecendo? Eu até fiquei surpresa quando ele chegou por não estar entubado e não estar recebendo massagem cardíaca. Disseram que eles estavam recebendo massagem. Ele passou 25 minutos sem UFP. Desfibrilamos 7 vezes, temos 3 doses de epinefrina e 150 mg de amiodarona. E quando chegamos no pronto-socorro? A gente vai voltar, não se preocupe. Cansados. E conseguimos dar mais atenção aos pacientes mais necessitados. Parada cardíaca chegando. Já estão fazendo massagem no carro. Manda para o box 2. Na emergência, a maioria dos pacientes chega em estado gravíssimo. Pra cá. Naquele caso, ele só estava deitado na maca com os olhos fechados. O que está acontecendo? Eu até fiquei surpresa quando ele chegou por não estar entubado e não estar recebendo massagem cardíaca. Disseram que eles estavam recebendo massagem. Ele passou 25 minutos sem UFP. Desfibrilamos 7 vezes, temos 3 doses de epinefrina e 150 mg de amiodarona. E quando chegamos no pronto-socorro? Preso quando ele chegou por não estar entubado e não estar recebendo massagem cardíaca. Disseram que eles estavam recebendo massagem. Ele passou 25 minutos sem UFP. Desfibrilamos 7 vezes, temos 3 doses de epinefrina e 150 mg
pronto-socorro, o pulso dele voltou. E eu pensei, ótimo, por que ele não foi entubado? Um momento. Gerald, Não dá pra falar agora. eu sei. E eu fiquei besta, porque eu nunca tinha visto alguém que tenha recebido 5 minutos de RCP acordar tão rápido, quanto mais depois de 25 minutos. A pressão dele está 12 por 7,5. Batimentos 90 e oxigênio 98. Onde foi o resgate? Uma loja de conveniência, ele desmaiou no corredor. Eu fiquei tonto e fui comprar uma coisa pra beber. Transferência no 3. 1, 2, 3. Deumetro de soro e peças CVC, enzimas cardíacas, eletro e radiografia do tórax. Jared, você tem algum problema no coração? Eu tenho cardiomiopatia dilatada, mas já recebi tratamento. Cardiomiopatia dilatada é quando o coração fica maior que o normal. Portanto, ele fica mais fraco e não consegue bombear a quantidade necessária de sangue para o corpo. Você estava fazendo o que antes de entrar na loja de conveniência? Vendo umas coisas. Jared, você está com roupa de corrida. Você estava correndo? Ele parecia estar se sentindo culpado e não queria responder a pergunta. Não tem problema, só preciso saber. Corri 25 quilômetros. Eu jamais imaginaria que alguém com cardiomiopatia dilatada conseguisse correr. Estou treinando para uma maratona. Hã? Treinar para uma maratona. É loucura. Vamos de novo? Tudo bem? Isso. É para lá que vamos levar os pacientes mais necessitados. Parada cardíaca chegando. Já estão fazendo massagem no carro. Manda para o box 2. Na emergência, a maioria dos pacientes chega em estado gravíssimo. Pra cá. Naquele caso, ele só estava deitado na maca com os olhos fechados. O que está acontecendo? Eu até fiquei surpresa quando ele chegou por não estar entubado e não estar recebendo massagem cardíaca. Disseram que ele estava recebendo massagem. Ele passou 25 minutos tendo FP. Desfibrilamos 7 vezes, temos 3 doses de epinefrina e 150 mg de amiodarona. E quando chegamos no pronto-socorro, o pulso dele voltou. E eu pensei, ótimo, por que ele não foi entubado? Um momento. Gerald, Não dá pra falar agora. eu sei. E eu fiquei besta, porque eu nunca tinha visto alguém que tenha recebido 5 minutos de RCP acordar tão rápido, quanto mais depois de 25 minutos. A pressão dele está 12 por 7,5. Batimentos 90 e oxigênio 98. Onde foi o resgate? Uma loja de conveniência, ele desmaiou no corredor. Eu fiquei tonto e fui comprar uma coisa pra beber. Transferência no 3. 1, 2, 3. Deumetro de soro e peças CVC, enzimas cardíacas, eletro e radiografia do tórax. Jared, você tem algum problema no coração? Eu tenho cardiomiopatia dilatada, mas já recebi tratamento. Cardiomiopatia dilatada é quando o coração fica maior que o normal. Portanto, ele fica mais fraco e não consegue bombear a quantidade necessária de sangue para o corpo. Você estava fazendo o que antes de entrar na loja de conveniência? Vendo umas coisas. Jared, você está com roupa de corrida. Você estava correndo? Ele parecia estar se sentindo culpado e não queria responder a pergunta. Não tem problema, só preciso saber. Corri 25 quilômetros. Eu jamais imaginaria que alguém com cardiomiopatia dilatada conseguisse correr. Estou treinando para uma maratona. Hã? Pode ser. 10 minutinhos com vocês. Então vamos lá, pessoal. Atrapalha aí vocês escreverem? Quem é que acende a luz? Então bora lá. Falou o nome do paciente? Não.
Ele passou 25 minutos tendo FP. Desfibrilamos 7 vezes, temos 3 doses de epinefrina e 150 mg de amiodarona. E quando chegamos no pronto-socorro, o pulso dele voltou. E eu pensei, ótimo, por que ele não foi entubado? Um momento. Gerald, Foi o socorrista que falou o nome do paciente, ok? Depois ele foi dito mais umas 2 ou 3 vezes. Em nome, eu vou escrever aqui, ok escrever, tudo bem? Porque o caso é fictício e nós estamos simulando uma internação hospitalar. Eu preciso escrever paciente Gerald? Não. Por que não? Você está ali meu paciente, né? Oi? Você está ali também está no paciente. Não. Você não escreve para o PS. Qual que é a dinâmica do PS? Para quem serve o pronto-socorro? Estabiliza ele, despacha. Ok? Pouco importa para onde ele vai ser despachado, mas ele vai ser estabilizado na unidade de emergência e vai ser despachado. Ele pode ir para casa, ele pode ir para a UTI, ele pode ir para o centro cirúrgico, ele pode ir para uma enfermaria, ele pode ir para outro hospital. Independente de onde ele for, o enfermeiro e o médico do pronto-socorro têm que fazer um relatório de história, de avaliação. Tudo bem? Por que eu não preciso colocar o nome quando eu estiver no hospital? Muito bom, porque ele vai estar identificado no prontuário do paciente pela equipe lá do administrativo. Mesmo que ele dê entrada pela ambulância, depois alguém, se ele entrar sozinho, alguém da sua equipe vai ter que ir lá no administrativo para abastecer as informações. Tudo bem? Ótimo. Mas aqui nós vamos colocar, porque aqui nós não estamos no hospital, mas lá eu não preciso. Tudo bem? Beleza. Falaram, falou a idade? Não. Não. chegando, já estão fazendo. E conseguimos dar mais atenção aos pacientes mais necessitados. Parada cardíaca chegando, já estão fazendo. Diagnóstico de internação. Diagnóstico? Pelo menos foi. Percebe que tudo, ó. Vocês vão observar que. Opa, deixa eu só tirar aqui o. Muito. Ela fez algum exame? Ela fez apenas? Sim, mas o que ela fez? Fez entrevistas. Desde o semestre passado eu sempre falo a mesma coisa para vocês. Observação e entrevista é muito mais importante do que qualquer procedimento com estetoscópio. O procedimento com estetoscópio, muitas vezes, ele vai servir como a cereja do bolo só para agradar o seu paciente. Veio com diagnóstico de parada cardíaca. Não vamos entrar na fisiologia, na fisiopatologia da parada cardíaca neste momento. Tudo bem? Não é o objetivo da aula de hoje. Ela usou o estetoscópio? Não. Para que a gente usa o estetoscópio? Para escutar o que no coração? O que eu escuto? Eu não escuto o sopro, eu escuto o fechamento das válvulas. E aí, ao escutar o fechamento das válvulas, eu avalio o fechamento das válvulas. Ok? Eu não quero que meu paciente tenha sopro. Eu só quero, ao escutar, as válvulas fechando, só isso. Tá? Tudo bem? Ótimo, continuemos. E ele veio, quem trouxe ele? Melhor, quem trouxe ele? O paciente deu entrada na unidade de emergência, trazido pela... Unidade móvel. Ou ambulância. Quando você fala do socorrista, esse socorrista está em algum lugar. Imagina, ele vem empurrando a máquina na rua. Sai na frente.
pessoas ficam lá na feirinha, tudo certinho, e você tem entradas de emergência. Pula a triagem, né? Pode entrar sempre. Tudo bom? Só um instante. Quando eles voltarem a escrever mais um pouquinho, a gente conversa. Se tiver certo. Tudo bem? Ótimo, continuemos. Manda pro box 2. Na emergência, mãe. Você é enfermeiro. Agora eu vou começar a mostrar para vocês que o nosso histórico, eu não olho só a parte clínica. Quando eu falei para vocês, desde o primeiro dia, se perguntarem para vocês o que vocês são. Vocês são gerente. O enfermeiro é um gerente. O que nós gerenciamos? Tudo. Aqui eu estou gerenciando recurso físico e material. O paciente foi posicionado no box 2. Essa é uma informação que precisa contar. O paciente dá entrada na unidade de emergência, trazido por unidade móvel, ou por ambulância, ou por equipe de suporte de APH, tudo faz. Aí você pode usar a denominação que lhe convier. Óbvio, neste primeiro momento vocês vão usar o que o professor disser, porque falta experiência, não capacidade. É apenas experiência. Lá na prática vocês vão usar aquela que melhor lhe agradar. E o paciente foi posicionado no box 2. Ele ficou em algum lugar. Tudo bem? Ótimo, continuemos. O paciente chega em estado gravíssimo. Placar. Naquele caso, ele só estava deitado na maca com os olhos fechados. O que está acontecendo? Eu até fiquei surpresa quando ele chegou por não estar entubado e não estar recebendo massagem cardíaca. E aí você vai escrever exatamente isso. Sendo transportado na maca, sem suporte de oxigênio nenhum. Olha lá, ele tem um cateterzinho na cabeça. Entubado e não sendo. Ele tem um E os cateterzinho. pacientes. Manda pro box 2. Na emergência, a maioria dos pacientes chega em estado gravíssimo. Placar. Naquele caso, ele só estava deitado na maca com os olhos fechados. O que está acontecendo? Eu até fiquei surpresa quando ele chegou por não estar entubado e não estar recebendo massagem cardíaca. Disseram que ele estava recebendo massagem. Ele passou 25 minutos tendo FP. Desfibrilamos 7 vezes, temos 3 doses de epinefrina e 150. Quantos minutos? 25. E aí eles receberam o que nesses 25 minutos? Ele recebeu as doses, sabe? As 3 doses De epinefrina, 150 gramas de amitriptilina. miligramas de almibarona. Tá? Entra lá no protocolo do American Heart Association, que também não é o objetivo da aula de hoje, tudo bem? Ok? Realizado manobra de ressuscitação. Segundo o socorrista, paciente apresentou 25 minutos de PCR, sendo realizado manobra de RCP. PCR é parada cardiorrespiratória e RCP é ressuscitação cardiopulmonar, com administração de 3 doses de epinefrina e 250 miligramas de amiodarona. Tá? Tudo bem? Ok? Isso segundo o socorrista. Continuemos. Gramas de amitriptilina. E quando chegamos no pronto-socorro, o conselheiro voltou. E eu pensei, ótimo, por que ele não foi entubado? Um momento. Gerald, Tem suporte de oxigênio? E nem falha de continuidade, né? Quando ele entrou, ele não estava. Vocês voltam. É verdade. Já vai chegar lá. Vamos só pensando no oxigênio. Tudo Então, bem? já passou para colocar. Por que tem que colocar isso? Ele está em ar ambiente? Não está em ar ambiente. Tá? Lá no hospital,
ver quantos litros de oxigênio essa pessoa está recebendo. Lá, aqui, ok. Vocês só vão colocar com oxigenoterapia ou suporte de oxigênio, tanto faz. Tanto faz. Através do que? Cateter nasal. Cateter nasal. Tá bom? O limite máximo do cateter é 4 litros por minuto. Nunca passe de 4 litros por minuto, senão você estupra a narina do seu paciente. Não ponha nada. Tá? Não põe. Lá vocês vão ter que procurar. Aqui não tem. E quando ele chegou no pronto-socorro, ele estava consciente ou inconsciente? Consciente. Estava orientado ou desorientado? Orientado. Consciente significa acorda. Orientado significa eu sei quem estou. Tá? E não fica com essa papagaiada de onde estou. Porque às vezes a pessoa fala assim, onde que eu estou? Parece que é um hospital. Que dia que é hoje? Eu sou louco. Eu não sei que dia que é hoje. Hoje é dia do advogado. Ano que vem eu estarei comemorando. Hoje ainda é só um sonho. Mas ano que vem estaremos lá no dia da comemoração. Mas a gente esquece às vezes. Tudo bem? Consciente você sabe quem você é? Ele sabe. Ele sabe o que ele estava fazendo. Tudo bem? Quer dizer, orientar. Continuemos. Não dá para falar agora. Eu sei. E eu fiquei besta. E o que mais que esse paciente tem, além do cateter? Não. De dispositivo. Entendi. Oi? Isso, ó. Olha lá. Eu nunca tinha visto alguém que tem Paciente monitorizado com oximetria. recebido. E eu fiquei besta. Tem o manguito do aparelho de pressão? Não. Tem alguma coisa para verificar as ondas cardíacas? Sim. Desfibrilador externo automático. Olha a placa aqui. Ó. Harold? Olha a placa. Não dá para falar agora. Eu sei. E eu fiquei. Tá? Com placa de. Por quê? Porque se ele parar, qual que é o objetivo da placa? Quando para, eu preciso saber se é realmente uma assistolia ou se é uma fibrilação. Assistolia é uma conduta, fibrilação é outra. No pulso tudo está parado, mas lá no coração são coisas diferentes. Tudo bem? Mais alguma coisa que esse paciente tem? Lembra aqui que a gente precisaria ver se ele tem pertences. Você vai colocar que ele chegou no seu pronto-socorro. Sem camisa. Por quê? Porque se ele falar que rasgou no hospital, como é que você vai provar que ele veio sem camisa? Você rasgou com a azar dele. É melhor você comprar outra camisa do que vida não se compra. Mas aqui você só vai relatar por quê? Eu já recebi um paciente sem camisa. Pronto. O que aconteceu com a roupa dele? Você não dá ideia. Ele chegou aqui sem camisa. O que aconteceu antes daqui, você até pode perguntar para o socorrista. Tá? Mas aqui ele chegou sem camisa. Depois tem outros pertences que você vai ter que colocar. Lembra? Na avaliação nós fazemos o rol de pertences. Perfeito. Já vi enfermeiro perder emprego por causa de uma porcaria de uma dentadura. Misericórdia. Você fala, era só ter pedido para o cara comprar outra. Perdeu, tá bom, você conta do meu salário, né? Não precisa tirar meu emprego. Tá? Continuemos. Besta, porque eu nunca tinha visto alguém que tenha recebido 5 minutos de RCP acordar tão rápido, quanto mais depois de 25 minutos. A pressão dele está 12 por 7,5. Batimento. Como é que vocês escrevem? 12 por 7,5 é a sua mãe quem diz, né? Isso, 120 por 75. Tá,
de oxigênio 98. Onde foi A o pressão dele está 12/7,5. Batimentos 90, de oxigênio 98. Onde? Frequência cardíaca, está alterada? Não. Saturação? 98, está alterado? Não. Você só precisaria pegar o pulso para saber. Por que a gente pega o pulso? A frequência, né? Muito bom. Eu sabia não, a frequência é um número. Isso, para eu saber o ritmo e para eu saber a força. Para saber se o pulso está rítmico ou arrítmico, se ele está forte ou fraco. Tudo bem? Cheio ou filiforme. Tá? O que mais que ele está usando de pertence? Tênis. Você vai ter que fazer. Óbvio. E essa informação não vai na avaliação. Né? Você até pode colocar uma observação. Eu gosto de deixar no documento hospitalar. Eu também faço uma folhinha à parte, mas eu deixo no documento hospitalar. Por quê? Porque vai que essa folhinha some. O meu histórico de avaliar, o meu documento de histórico não vai sumir. Observação. Hall de pertences. E aí eu escrevo tudo que o paciente tem. Brinco, anel, pulseira, corrente, camiseta, cinto, calça, tênis, meia. Tá? Depois eu saco tudo, coloco o papelzinho lá dentro do saco e fico com uma cópia para mim. Mas eu deixo no prontuário. Por quê? Porque o do prontuário eu sei que não vai sumir na minha avaliação. Tudo bem? Ok? Esses pertences, vocês colocam observação lá no final. Percebe que tem coisas que eu trago para vocês que vocês não vão ver nos livros. Só experiência. Não significa que eu sou melhor do que os outros. Não, significa só que eu sempre escrevo para mim e para o juiz. Assim, se eu for julgar da manhã, as provas estão aqui. Resgate. Uma loja de conveniência, desmaiou no corredor. Eu fiquei tonto e fui comprar uma coisa para beber. Transferência no 3. 1, 2, 3. O que mais de dispositivo que esse paciente tem? Não, o oxímetro a gente já falou, né? O paciente monitorizar significa estão monitorando os sinais vitais. Quem mais? Está aqui, ó. Deu 1 litro de soro e peças PVC em Quem mais que o paciente tem? Ele não está com soro. O soro está apenas sendo administrado. Quero saber o que está nele. Isso, acesso venoso de que tipo? Periférico. Onde? Braço. Braço é do ombro ao cotovelo. Tá no braço? Não, é bem provável que esteja ou no antebraço ou na mão. Se a gente consegue ver. Opa! no 3. 1, 2, 3. Tá na mão? Não. Tá no antebraço. Aqui fica difícil saber se está no terço médio, está no terço proximal ou no terço distal. Mas dá para saber, tá anterior ou posterior? Anterior ou posterior? An ou pos? Pos. Por que eu sei que é pos? Porque o an é palma da mão voltada para frente. Ok? E o pos é palma da mão voltada para trás. Bom? Então ele está com acesso venoso periférico em região posterior do antebraço esquerdo. No hospital vocês vão ouvir a porcaria AVP MSE. Aí, né, só essa merda que eles escrevem. Aí você, ok, retirado o AVP e MSE e funcionado o AVP e MSE. Você tá, mano, só mil. AVP é o quê? Acesso venoso periférico. Aí vocês vão colocar antebraço, posterior do antebraço. Ah, mas todo mundo escreve assim. O certo é certo mesmo que só você faça. E o errado é errado mesmo que todo mundo faça. Tudo bem? Está errado. Por quê? Porque eu tenho que ver, fecha o olho. Eu vou descrever. Acesso
venoso periférico em terço distal anterior do antebraço direito. Você já imagina o negocinho ali. Eu já sei onde está. Um terço lateral distal do antebraço direito. Eu já imagino o negocinho ali. Ah, mas ninguém faz assim. Ok, eu não sou ninguém, eu sou eu. E os outros são os outros. Tudo bem? Continuemos. Deu um litro de soro e peça CVC, enzimas cardíacas, eletro e radiografia do tórax. Solicitado exames laboratoriais, vírgulas, enzimas cardíacas, vírgula, exames de imagem. Tá? Porque ela solicitou aqui, ó. Peça CVC, enzimas cardíacas, eletro e radiografia do tórax. ECG. É claro, o paciente chegou, parece que tem infarto, eletrocardiograma. Tudo bem? O eletrocardiograma é a própria equipe de enfermagem que faz. Percebe a função de gerente? O médico precisa do exame. É você que vai coletar o exame? É você que vai analisar o exame? Mas é você que vai fazer tudo acontecer. Tudo bem? E se não acontecer, a culpa é de quem? É tudo você. Tem que acontecer, filho. Vai ter que ser coletado. Tá? Aqui não é aula de infarto, nós não vamos falar sobre de parada e nós não vamos falar sobre essa questão, nem da cardiomegalia. O objetivo aqui é só vocês treinarem o quê? O olhar. E aí eu estou mostrando para vocês que vocês não vão olhar só aquilo que vocês começaram a ver que é normal, só a parte clínica. Vocês são enfermeiros. Você olha até se a lâmpada está queimando. Por quê? Porque quem manda nesse troço todo aqui sou eu. E se tiver uma lâmpada queimada, a responsabilidade é minha. Se tiver uma sujeira no chão, a responsabilidade é minha. Se tiver faltando um suporte de soro, a responsabilidade é minha. Se o monitor não funciona, a responsabilidade é minha. Além de todas essas responsabilidades, eu também clínico. Tem que atuar junto com o médico para salvar vidas. Então não é fácil. Não é nada fácil. Bom, vamos ver se tem mais alguma informação. Gerald, você tem algum problema no coração? Eu tenho cardiomiopatia dilatada, mas já recebi tratamento. Cardiomiopatia. Percebe? Continua. Você até pode pegar essa informação, por isso que a gente escreve depois. Agora vocês estão escrevendo do jeito que a Yolanda falou. Professor, para mim vai ser mais fácil ir na sequência cronológica do filme. Ok, mas na hora que você escreve não é. Por quê? Porque a primeira parte eu sempre vou colocar a parte da entrevista. É regra? Não, não é regra. Mas a maioria das pessoas escreve assim, o socorrista relata que, e o paciente relata que. O diagnóstico de internação foi uma parada cardiorrespiratória e se põe uma interrogação. Você fala, meu, como assim? Parou e voltou? Eu só vejo assim, filme. Em filme, porque o paciente parou, voltou, aí o paciente está conversando, uau! Os americanos são realmente muito melhores. E o paciente relata o diagnóstico médico. E ele relata o que ele estava fazendo. Aonde ele passou mal? Numa loja de conveniência. O que ele foi fazer na loja de conveniência? Foi algo, foi se hidratar. Porque o idiota estava fazendo o quê? Cara, eu tenho um Fusca velho e quero apostar corrida com. Você não pode, quer apostar com corrida com uma vacina. Você fala, mano, você é um idiota. Vai estourar o motor do seu Fusca, ele precisa. É isso. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Dilatada é quando o coração fica maior que o normal. Portanto, ele fica mais fraco e não consegue bombear a quantidade necessária de sangue para o corpo. Você estava fazendo o que antes de... Isso ela fala porque ela não é médica do esporte, tá? Se ela fosse uma cardiologista esportiva, existem não tratamentos, mas
pensa em esporte, sempre pensa numa vida em movimento. É na loja de conveniência. Vendo umas coisas. Jared, você tá com roupa de corrida. Você tava correndo? Ele parecia estar se sentindo culpado e não queria responder a pergunta. Não tem problema, só preciso saber. Corri 25 quilômetros. Eu jamais imaginaria que alguém com cardiomeopatia dilatada conseguisse correr. Estou treinando para uma maratona. Tá? Ok. Tudo bem? Não está treinando para ganhar a maratona. Está treinando para correr. Ou morrer. Isso é ok. Você pode correr tipo uma tartaruga. Não tem problema. Você tem 6 horas para terminar a maratona. Você termina. Que é o normal. Para quem ganha. Tudo bem? Tudo bem? Ficou claro que quando eu vejo uma coisa dessa, eu não sou médico. Se eu fosse médico, e se aqui fosse uma aula de estudantes de medicina, a gente pararia somente na parte clínica e nos exames, só. E o resto? O resto não é problema meu, por quê? Porque o resto é problema da enfermagem. Eu sou enfermeiro, então o que é problema da enfermagem eu tenho que observar. Tá? Próximo. Para com os autos, o médico da emergência. Tá tudo bem, Lê? É que eu fiquei sabendo do acidente. Eu vou passar esse, e aí a gente faz a mesma coisa, ok? Tudo bem? Tudo bem? Ó, são 8h47, então vai dar certinho para a gente terminar bem no nosso horário combinado. Tá? Posso dar o play? Sim? Beleza. Coitada, 17 anos e perdeu o braço. Eu sei, mas é nosso trabalho. Ele vai ficar bem. Você fez tudo certo. Eu não sei como você consegue, você não se abasa. Eu sou muito mais sensível do que aparento ser velho de plantão. Nós levamos tantas coisas que não podemos levar para casa. E que não pode afetar o nosso dia a dia. Eu sou um milagre. Idade dele está quase zero. Foi com arma de fogo e o senhor tem que dar uma olhada. Ele está com muita dor. Um ferimento desse. A história começa agora, tá? Foi com arma de fogo e o senhor tem que dar uma. Idade tem que estar quase zero. Começa agora, tá? Ó, esse é o caso. Ferido no triângulo. Foi com arma de fogo e o senhor tem que dar uma olhada. Ele está com muita dor. Um ferimento desse na triagem? Não tinha leido, doutor. Os sinais estão bons. Logo de cara eu estranhei a situação, mas aí eu me dei conta que estava tudo cheio, que a enfermeira não tinha as informações. Era uma daquelas situações nas quais os pacientes são colocados onde é possível e os médicos examinam o mais rápido possível. Uma espécie de triagem própria. E quem atirou estava meio assustado. Ô, Castomio, será que... Dio mio. É o irmão dele. Eles vieram juntos. Foi um acidente. Tá bom, obrigado. No prontuário dizia que o ferimento, a bala tinha sido de raspão atrás do ombro direito. Dores no ombro sem mais informações. Os sinais vitais estavam bons, os batimentos estavam meio rápidos, na casa do 100, mas é normal quando se tem dor. Eu sou um médico de emergência e a primeira coisa que me vem à cabeça quando vejo um prontuário desses é analisar se as vias respiratórias estão livres, se a circulação está normal e se der tempo eu vejo se está debilitado de alguma maneira para determinar se o quadro do paciente é estável ou não. É nisso que os médicos de emergência são bons. Analisar casos mais graves e estabilizá-los da melhor maneira possível. Sério? Fica quieto, vai. Médico, só está tentando me desculpar. Eu te ouvi nas últimas 50 vezes. Então, me deram o prontuário e fui até eles. Foi um acidente. Tá legal? Para de se preocupar. Desculpa. Médico? Sou eu. Esse aí é o meu carrasco. Eu sou o Daniel. Prazer, Dr. Stein. Oi. Daniel? Oi. Levou um tiro no ombro? Bem por aí. Parecia um buraco de entrada ou um ferimento de raspão na parte direita do ombro, não ao lado. Só estou vendo um buraco de entrada. Um tiro. E isso é ruim? Não, mas quando alguém leva um tiro, eu procuro o buraco de entrada e de saída.
Pode ser que a bala ainda esteja alojada em você. O que foi? Oi, Brian, este é o médico. Ele levou um tiro no ombro e eu vou atender. Eu vou ficar bem, só tá um pouco dolorido. Mesmo ele dizendo que não estava doendo tanto, eu fiquei preocupado. Ele praticamente tinha levado um tiro no tórax, só que um pouco mais para cima, no ombro. Era bem preocupante porque eu não sabia onde a bala estava. Eu vou pedir para você respirar bem fundo algumas vezes, tá bom? Respira. Isso. Os principais órgãos vitais ficam no tórax, o coração e os pulmões. E se forem atingidos, o ferimento pode ser fatal. Isso. Agora, respira de novo. Os pulmões estavam bem. Agora, respira normalmente. Eu tentei auscultar os dois lados do peito para saber se tinha um problema, mas felizmente estava tudo bem. Dei 50 microgramas de fentanila na veia e peço exames padrão e uma radiografia de tórax. Se a bola estiver alojada, a gente vai ver a radiografia. Por mim, tudo bem. Enquanto isso, eu vou pedir o ultrassom. Ultrassom? Mas isso não é exame de grau? É sim, mas com isso já dá para ver se ele está com um ferimento sério no coração, pulmão, fígado, baço, e dá para ver enquanto esperamos pelos exames, entendeu? Eu pedi a radiografia, mas eu também fiz o ultrassom que é portátil e dá para ter uma ideia do estado do coração e dos pulmões, dá para ver se havia algum ferimento em outro órgão, mas com ele ainda sentado na cadeira de rodas, mas eu não podia constranger aquele cara que estava lá no meio de todo mundo com a camiseta levantada. Vai ser um pouco chato, tá? Tá bom. Eu sei que é desconfortável, mas o que eu podia fazer? O fígado parece bom. Eu vou ver o coração. Não tinha nada, eu não achei ferimento nenhum, o coração estava ótimo, então eu fiquei mais tranquilo porque a bala não tinha causado nenhum ferimento grave. A radiografia do tórax engloba a parte do ombro, então eu aproveitei para ver se não tinha nenhuma fratura. Mas tudo estava perfeito. Os pulmões estão bons, o coração também, os ossos também, nenhuma bala. Vamos ver. Que bom. Estão no box 4? Eu não quero sua coleção de cartões de beisebol. Isso é mentira. Você faria qualquer coisa por Cala a ela. boca, você não vai morrer, tá legal? Se quiser me dar alguma coisa, me dá sua bicicleta. Eu estou morrendo, doutor? Fala a verdade. Não, parece que não. Legal. Né? Não, parecia que o quadro não era grave, que ele ia para casa depois de levar alguns pontos e tomar vacina antitetânica. Ele ainda não me perdoou. Ele sabe que eu sinto muito e eu já me desculpei, mas ele ainda não me perdoou. Vai demorando. Você atirou mesmo? O que ele tem? Tá tudo bem? O que foi? Eu não estou conseguindo respirar. Para mim, é a pior coisa que o paciente pode me dizer. Começou sem ar. Eu tinha acabado de checar os pulmões e o coração dele na radiografia. Não tinha por que ele fica sem ar. Qual o problema? O que está acontecendo? Eu não sei. Médico, o que foi? Está sem ar? O médico do pronto-socorro. Vocês querem que passe mais uma pode vez? entrar com sua grande vídeo. Sim ou não? Tem açúcar demais aí, ó. Mais uma vez? Veja um prontuário desses, analisar se as vias respiratórias estão livres, se determinar se o qual desses estão. Irmão, O problema é não é nem da internet, é o vídeo que está com problema. Agora está carregado. tá? É o irmão dele. Eles vieram juntos, foi um acidente. Tá bom, obrigado. Tá? Tá? É o irmão dele. Eles vieram juntos, foi um acidente. Tá bom, obrigado. No prontuário dizia que o ferimento, a bala tinha sido de raspão atrás do ombro direito. Dores no ombro sem mais reclamações. Os sinais vitais estavam bons, os batimentos estavam meio rápidos na casa do 100, mas é normal quando se tem dor. Eu sou um médico de emergência e a primeira coisa que me vem à cabeça quando vejo um prontuário desses é analisar se as vias respiratórias estão livres, se a circulação está normal e se der tempo eu vejo se está debilitado de alguma maneira para determinar se o quadro do paciente é estável ou não.
É nisso que os médicos de emergência são bons. Analisar casos mais graves e estabilizá-los da melhor maneira possível. Sério? Fica quieto, vai. Matt, eu só tô tentando me desculpar. Eu te ouvi nas últimas 50 vezes. Então, me deram o prontuário e fui até eles. Foi um acidente. Tá legal? Para de se preocupar. Desculpa. Matthew? Sou eu. Esse aí é o meu carrasco. Eu sou o Daniel. Prazer, Dr. Snyder. Oi. Daniel? Foi. Levou um tiro no ombro? É, vem por aí. Parecia um buraco de entrada ou um ferimento de raspão na parte direita do ombro mal amolado. Só estou vendo o buraco de entrada. Um tiro. E isso é ruim? Não, mas quando alguém leva um tiro, eu procuro o buraco de entrada e de saída. Pode ser que a bala ainda esteja alojada em você. O que foi? Oi, Brian, este é o médico. Ele levou um tiro no ombro e eu vou atender. Ah, eu vou ficar bem, só tá um pouco dolorido. Mesmo ele dizendo que estava doendo tanto, eu fiquei preocupado. Ele praticamente tinha levado um tiro no tórax, só que um pouco mais para cima, no ombro. Era bem preocupante porque eu não sabia onde ela estava. Eu vou pedir para você respirar bem fundo algumas vezes, tá bom? Inspira. Isso. Os principais órgãos vitais ficam no tórax, o coração e os pulmões. E se forem atingidos, o ferimento pode ser fatal. Isso. Agora, respira de novo. Os pulmões estavam bem. Agora, respira normalmente. Eu tentei auscultar os dois lados do peito para saber se tinha um problema, mas felizmente estava tudo bem. Dei 50 microgramas de fentanila na veia e peça exames padrão e uma radiografia de tórax. Se a bala estiver alojada, a gente vai ver a radiografia. Por mim, tudo bem. Enquanto isso, eu vou pedir o ultrassom. Ultrassom? Mas isso não é exame de grau? É sim, mas com isso já dá para ver se ele está com um ferimento sério no coração, pulmão, fígado, baço, e dá para ver enquanto esperamos pelos exames. Então, eu pedi a radiografia, mas eu também fiz o ultrassom que é portátil e dá para ter uma ideia do estado do coração, dos pulmões, dá para ver se havia algum ferimento em outro órgão, mas com ele ainda sentado na cadeira de rodas. Mas eu não podia constranger aquele cara que estava lá no meio de todo mundo com a camiseta levantada. Vai ser um pouco chato, tá? Tá bom. Eu sei que é desconfortável, mas o que eu podia fazer? O fígado parece bom. Eu vou ver o coração. Não tinha nada, eu não achei ferimento nenhum, o coração estava ótimo, então eu fiquei mais tranquilo porque a bala não tinha causado nenhum ferimento grave. A radiografia do tórax engloba parte do ombro, então eu aproveitei para ver se não tinha nenhuma fratura. Mas tudo estava perfeito. Os pulmões estão bons, o coração também, os ossos também, nenhuma bala. Vamos ver. Que bom. Estão no box 4? Eu não quero a sua coleção de cartões de beisebol. Isso é mentira. Você faria qualquer coisa por Cala a ela. boca, você não vai morrer, tá legal? Se quiser me dar alguma coisa, me dá sua bicicleta. Eu tô morrendo, doutor. Fala a verdade. Não, parece que não. Ah, legal. Né? Não, parecia que o quadro não era grave, que ele iria para casa depois de levar alguns pontos e tomar vacina antitetânica. Ele ainda não me perdoou. Ele sabe que eu sinto muito e eu já me desculpei, mas ele ainda não me perdoou. Vai demorar, você atirou. O que ele tem? Tá tudo bem? O que foi? Eu não estou conseguindo respirar. Para mim é a pior coisa que o paciente pode me dizer. Começou sem ar. Eu tinha acabado de checar os pulmões e o coração dele na radiografia. Não tinha por que ele fica sem ar. Qual o problema? O que está acontecendo? Eu não sei, médico. O que foi? Tá sem ar? Bora lá? O médico do pronto Bora escrever? pode contar com sua grande equipe de enfermeiros e residentes. Não tem açúcar demais? 8h59, 9h10 a gente termina, beleza? Tudo bem?